Oi, oi, gente! Sejam bem-vindos ao meu canal. Eu desejo a todos um feliz ano novo, apesar de já não ser mais a virada, é o primeiro vídeo do canal. Então vamos fazer de conta que ontem foi dia 31. Oi, oi! Pois bem, eu venho pensando há vários dias sobre qual seria o conteúdo do primeiro vídeo de 2021 e, a princípio, eu iria citar 3 obras que têm em comum uma mensagem muito importante para mim como pessoa, um tipo de coisa que eu quero exercitar conforme for passando esse ano. Eu diria que é um pouco sobre você realmente viver sua vida e, acima de tudo, recuperar o protagonismo dela. Porque várias vezes, seja por conta de um objetivo muito distante, por um sonho, ou às vezes por tentar ser bom com todo mundo o tempo inteiro, a gente percebe que não está conseguindo ser gentil com todos, porque a gente não está sendo gentil com nós mesmos. Mas eu senti que iria ficar muito pesado, então eu acabei resumindo a uma só. Mas eu vou dizer o nome das outras duas, caso interesse a vocês, porque eu realmente recomendo demais. Uma delas é a animação da Pixar e da Disney, chamada Soul. E a segunda é uma série chamada My Mad Fat Diary. Caso vocês nunca tenham ouvido falar, ela tem supostamente 3 temporadas, só que a terceira, ela só tem, se eu não me engano, 3 episódios. Então, na verdade, são 2. E eu juro pra vocês, ela é como a terapia pra quem não pode fazer terapia. Eu até hoje repito como um mantra uma cena específica. Ela é muito tocante e eu acho importantíssimo que mais séries como essa sejam feitas. Pois bem, então qual é a terceira obra que eu escolhi falar nesse vídeo? O nome dela é Romance is a Bonus Book. Ela é um dorama que está disponível no catálogo da Netflix atualmente, assim, no momento que esse vídeo está sendo feito, eu não sei futuramente, a Netflix vive tirando as coisas de cartaz, então aproveita enquanto existe. E aí você deve estar se perguntando como é que eu encontrei esse drama ou por que que eu fiquei com vontade de assistir. Basicamente, eu fui tentando seguir algumas indicações que tem na internet. Muitos doramas me decepcionaram porque todo mundo fala super bem e eu não consegui ter tanta afinidade, mesmo assistindo até o final. Então, ele entrou no meu coração de uma forma muito perfeita e eu gostaria de fazer com que pessoas que estão na mesma vibe, em sintonia com o meu momento de vida, talvez encontrem nesse dorama o mesmo tipo de inspiração que eu encontrei. O que me chamou a atenção nesse dorama foi que, lendo a sinopse, eu vi que ele abordava a história de uma mulher chamada Kandani e de um homem chamado Chaunno. Eles são amigos de infância devido ao acaso, por conta de um acidente que ocorreu quando eles eram mais novos. E eles se tornaram amigos de longa data. Só que, após alguns anos, eles se encontram em situações diferentes. Porque enquanto o Chao No, ele é um escritor de best-seller, editor-chefe de uma editora bem renomada, a Kandani, ela passou por um casamento no qual ela teve uma filha e para que ela pudesse cuidar dessa filha, ela interrompeu a carreira dela dentro do meio do marketing. Após alguns anos, quando ela já está com uns 37, ela decide voltar ao mercado por conta do divórcio. E aí que ela se depara com toda a segregação que o mercado promove contra mulheres que fizeram pausa na sua carreira. Ela vê como é difícil conseguir sequer uma oportunidade de mostrar que ela quer aprender, que ela quer se atualizar e criar novas experiências. Então, assim, eu olhei e fiquei super animada por ver uma mulher por volta de 40 anos sendo retratada numa mídia, especialmente um dorama, né, sendo uma coisa mais voltada para comédia romântica. E eu instantaneamente fui pesquisar o nome da atriz, porque como eu comentei, eu não conheço tanto os atores coreanos. E eu fiquei surpresa, porque a atriz realmente tinha 40 anos. Ela era até um pouquinho mais velha do que a idade da personagem. E isso é um pouco diferente do que a gente está acostumado a ver em Hollywood. É bem comum que eles coloquem mulheres na faixa de 20 anos para representar personagens na faixa de 30 e às vezes até mesmo 40 anos. Então eu fiquei super animada quando eu soube disso. E quando eu terminei de assistir, eu fui fazendo uma pesquisa e eu acabei, não surpresa, digamos assim, mas feliz de saber que a roteirista é uma mulher. Isso explica por que os diálogos eram tão ressonantes, porque não significa que um roteirista homem não tenha capacidade de fazer um diálogo ou relacionamentos que as mulheres se identifiquem, mas é um pouco mais complicado. E eu conseguia
ver, sabe, um pouco de sinceridade, um pouco de realidade em várias situações que foram sendo retratadas na história. Outra coisa bem interessante foi descobrir que a atriz Lee Na-yeon, ela representa uma mulher que fez uma pausa no mercado, sendo que ela mesma também havia parado por cerca de 9 anos como atriz. E justamente nesse período em que ela fez a pausa na carreira dela, foi quando o ator do Chamnu, o Lee Jung-sun, ele começou a carreira dele como ator. E, curiosamente, eu descobri vendo alguns vídeos que ela era o ideal de mulher dele. Ele tinha uma crush gigantesca na Lee Na-yeon. Isso explicou ainda mais porque eu via tanta química entre os dois. Afinal, ele tem essa admiração e essa afinidade muito grande por essa atriz maravilhosa, que até então eu não conhecia. Os doramas se chamam assim porque eles são como dramas, são bem similares ao que a gente tem aqui como novela. Para as pessoas que moram lá, existe esse espaçamento de lançamento de episódios, mas para quem vê em streaming, é normal, eu consigo entender a certa resistência em assistir, afinal, o molde de doramas, para quem não sabe, é de 16 episódios de 1 hora, o que torna um pouco mais difícil para quem tem uma rotina mais agitada. Mas eu quero garantir a vocês que esse vale a pena, porque ele funciona como se fosse uma metalinguagem. Ele é um dorama, como se fosse uma novela, mas que fala muito sobre livros. E eu quero muito fazer um vídeo totalmente dedicado a essa obra, porque eu sinto que se você quer que as pessoas vejam alguma coisa, você simplesmente fazer uma lista e indicar não vai tocar tanto alguém ao ponto de se sentir motivado para ver, quanto você ir explicando cada uma das coisas que foram te comovendo, que te fez considerar a obra tão importante. Especialmente falando dessa obra, que eu considero literalmente underrated. Para quem não sabe, underrated é quando você considera uma coisa pouco valorizada, quando ela deveria ser mais reconhecida do que ela é atualmente. E eu diria que o título dele é um pouco peculiar e bem interessante, porque, para mim, o romance foi realmente um bônus dessa história. Grande parte, na verdade, todas as cenas que me comoveram não tinham a ver com romance. Parando para pensar aqui. Foram outros assuntos muito sensíveis que eles abordaram de uma forma muito delicada. Então, eu gosto, inclusive, de como o amor foi retratado nessa obra. Depois de um tempo, quando a gente envelhece um pouquinho, fica na cara o quanto a retratação de amor influencia a gente ao longo da vida. E a retratação de amor em Romance is a Bonus Book, ela é bem realista. Ela mostra que as coisas não são tão bem definidas, você não sabe exatamente quando você se apaixona por alguém, você não sabe exatamente quando você deixa de se apaixonar por alguém, por exemplo. E é por isso que eu gosto de enfatizar que eu vi em alguns lugares dizendo que esse dorama era bom para quem gosta de histórias de destino. E não, essa história não é de destino. Não é porque você conheceu alguém quando você era mais novo que obrigatoriamente você vai continuar tendo um vínculo com essa pessoa. A história, ela usa bastante a metáfora de livros, que nós somos como livros. E que você pode se pegar lendo um livro depois de um tempo que você achava que já conhecia tanto, e você vai descobrir coisas novas, porque a gente vive em mudança. E eu acho que o amor e o desamor, ele diz muito sobre isso, que se você quer continuar amando alguém, você tem que se prestar ao exercício diário de conhecê-la novamente, assim como você tem que se conhecer novamente. A gente nunca está estagnado, a gente está sempre sendo influenciado por fatores externos. Dito isso, outra questão que eu acho muito mágica nesse drama é como todos os personagens são humanizados. Se você considera que todos eles são livros, que todos eles são histórias, você não vilaniza as pessoas. Você torna eles tridimensionais. Mesmo que você tenha tido a percepção X sobre um personagem por conta da ótica de alguém que você está vendo do ponto de vista dela, depois de um tempo, talvez você consiga entender melhor as ações dela. Por que aquele personagem fez aquilo? E o mesmo vale pra vida. Às vezes, fulano de tal parece uma pessoa muito má porque você ouviu falar dele do ponto de vista de outra pessoa. E não porque ela mentiu, mas porque ela tá contando o que ela viu. E aí, quando você para pra tentar entender aquela pessoa, às vezes não tem nada a ver. Foi só, tipo, uma coincidência, foi um mal-entendido. Então, esse dorama fala bastante sobre isso. E eu acho bem importante ressaltar como você não tem picuinhas. Eu tinha receio porque geralmente em romances héteros
usam muito o recurso do triângulo amoroso, ou quarteto amoroso, e sempre tem aquelas picuinhas de alguém tentar separar os outros. Isso não acontece nesse dorama. As pessoas são muito realistas, as coisas acontecem de uma forma muito natural. Mesmo as outras coisas que não são tão naturais na história, como, por exemplo, o humor caricato, eles não me incomodam tanto quanto costuma acontecer em outros doramas. Porque várias vezes eu já me peguei vendo algum dorama e sentindo vergonha alheia do jeito como eles retratam a comédia. Mas nesse caso, eu senti que se era para ser um pouco ridicularizado, era proposital. Eu senti como se fosse uma forma de ensinar que a gente tem que aprender a rir de si mesmo, não se levar tão a sério o tempo inteiro. Então, mesmo tendo umas coisas meio bobas, eu gostei bastante do tom de humor. Eu gostei bastante da trilha sonora. Algumas vezes vendo doramas eu senti que eles tinham uma trilha sonora um pouco não brega, mas tipo, muito melosa e muito parecida. Eu acabava confundindo umas com as outras e elas não eram tão memoráveis. Mas eu gostei bastante da trilha sonora desse dorama. As locações são incríveis, não só dá vontade de você visitar, experimentar as comidas, como dá um senso de realidade. Parece que você consegue mentalizar aquele local que eles estão retratando. Entende? A gente sabe que editoras não são tão luxuosas quanto eles pintaram, mas toda a forma como os figurinos foram compostos, que também são bem mais luxuosos do que pessoas que trabalham em editora provavelmente podem comprar, mas são harmoniosos, digamos assim. São interessantes de você ver. Não fica parecendo um set. Você consegue ver um pouco de fluidez entre a transição dos espaços. Eu achei isso bem interessante. Por fim, eu queria enfatizar duas coisas que eu já tinha meio que tangenciado aqui no vídeo, mas que eu acho bom deixar bem claro. A primeira é que as pessoas que talvez tenham lido as coisas como destino, né, a forma como o romance, os relacionamentos foram se desdobrando, talvez estejam numa uma vibe, né, da vida, talvez uma idade diferente, e elas não consigam captar as nuances, mas a gente que busca essa coisa de parecer um pouco mais real, né, a ficção, a gente nota pequenos gestos que tornam tudo menos ensaiado, embora tudo tenha sido ensaiado. E uma cena, inclusive, assim, não é spoiler, eu vou tentar só fazer um apanhado, ela enfatiza como a história não é sobre você simplesmente ser predestinado para alguém. Porque quando eles leem livros, isso acontece de forma bem recorrente, que é bem legal, existem várias citações. E numa delas, eles mencionam como as pessoas se conhecem por acaso, somos como as estrelas que se encontram no universo. E tem uma correção na própria leitura que diz, não, nós nos conhecemos de formas aleatórias. Porém, a gente continua com outra pessoa, no caso, com outra estrela, porque sentimos saudade um do outro. Então, mesmo que você conheça pessoas, não significa que você vai continuar na vida delas. Você pode até inspirar de uma forma positiva, mas tudo na vida é um ciclo, como o próprio livro, ele tem um começo, meio e fim. E algumas relações são um pouco mais duradouras do que outras. Se você vai ficar com alguém por muito tempo, o que vai definir isso é o quanto você quer aquela pessoa na sua vida. E quando eu digo quer, é quer, porque somos indivíduos. A gente não precisa de ninguém de uma forma literal. E essa é a mágica. Se alguém que não precisa de você quer estar ao seu lado, é uma escolha. Eu acho muito mais bonito quando você decide por conta própria e você, novamente, tem o seu protagonismo, né? Seja ele no trabalho, ou seja ele em qualquer esfera da sua vida, seja ele no amor, de escolher ficar perto de alguém, porque você sente falta dela, porque você gosta de ter essa pessoa na sua vida. Então, esse é o primeiro ponto que eu queria enfatizar. E outra coisa que eu gostaria de enfatizar é que eu senti que houve uma certa analogia bem inteligente que eles fizeram na história, que foi sobre as tarefas feitas em casa, geralmente feitas por domésticas, né? E o trabalho que é essencial, mas é visto como inferior no seu dia a dia. Algumas tarefas, elas só são realmente apreciadas quando elas são invisíveis. Porque se elas não fossem bem feitas, você perceberia. E é aí que mora o perigo, porque é quando as pessoas subestimam a importância daquela atividade. E eu gosto de como
durante todos os debates éticos que existem nessa história, eles enfatizam isso, de que independente da sua hierarquia dentro de uma empresa ou na sociedade, todas as tarefas têm uma importância e você só dá valor quando você não tem aquilo bem feito. Seja ele um jantar garantido todos os dias, ou então alguém fazendo limpeza do ambiente em qual você convive, né? Porque é fácil você deduzir que aquilo não é tão difícil de fazer. Ah, eu não preciso de, sei lá, uma faculdade para poder limpar o chão. É fácil. Tudo bem. Se é fácil, por que você não consegue executar isso todos os dias? Porque a dificuldade está na rotina. Você fazer aquilo todas as vezes, repetidamente, com a mesma qualidade, é muito complicado. Ser uma dona de casa é sempre visto como uma coisa inferior, mas a dificuldade está em que você não tem pausa, você não escolhe exatamente quando você vai fazer comida ou não. Você tem que comer todos os dias, seu filho tem que comer todos os dias. Então, o pai ou a mãe, o que quer que seja, ou a pessoa que mora sozinha, ele tem que regularmente limpar a casa, ele tem que regularmente fazer a comida, ele tem que regularmente colocar o lixo para fora. E é o dia a dia que torna tudo difícil. Inclusive, os relacionamentos. Você não pode subestimar pequenas coisas que você faz todos os dias. Você não pode assumir que você conhece um livro totalmente, porque ele vai sempre mudando e quando você perceber, talvez você só conheça a capa, porque você não observou todas as linhas que foram sendo escritas depois, e é assim que as pessoas acabam se afastando, assim como é observando pequenos detalhes que você passa a se interessar por um livro e decide ler esse mesmo livro durante a sua vida inteira. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu tentei ao máximo possível não dar spoiler, mas passar toda essa metáfora, essa poesia que existe dentro desse dorama. Eu achei ele muito sensível, ele faz críticas sociais muito interessantes. Eu tentei não pontuar quais são essas críticas, mas eu garanto pra vocês que se você gosta de boas histórias, você vai amar esse dorama. E ele, inclusive, me lembrou o COD de uma das minhas séries favoritas, que se chama Doctor Who. E ele diz que, no final das contas, todos somos a mesma história. Então, pelo menos que ela seja boa, né? Tchau, tchau, gente.